Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, meu Deus, por tua misericórdia, por tua palavra nessa manhã, por teu conhecimento. É o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos protege e nos conduz em triunfo. Graças a ti, Senhor, graças a ti temos vida, paz, alegria, vontade de viver, Senhor, vontade de viver. Graças a ti temos entendimento da tua palavra, o conhecimento, a sabedoria, que existe um Deus que cuida de nós. Receba você também essa palavra, da onde quer que você esteja me ouvindo agora, acompanhando essa transmissão. Existe um Deus que cuida de nós. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Por mais um dia, por mais uma reunião e pela vida de todos que estão me acompanhando nesse momento, através dessa transmissão. Muito bom dia a você, abençoado, eleito e mais que vencedor. Repita também essa declaração, essa confissão que eu fiz agora. Eu recebo o cuidado de Deus em minha vida. Existe um Deus cuidando de mim. Declare isso para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa. Eu recebo Deus cuidando de você, através de seus anjos, em nome do Senhor Jesus. É muito importante a gente ter declarações em nossa vida. Recebo a ministração angelical, recebo hoje o melhor dia da minha vida, me recebo em saúde perfeita, recebo a prosperidade de Deus em minha vida, anjos ministrando prosperidade nesse momento, recebo o cuidado de Deus em minha vida, sim, me ponho de acordo com a palavra que sai da boca desse homem de Deus, em nome de Jesus, recebo, recebo, recebo. É muito importante a declaração e a oração, que é aquele momento que você conversa um pouco mais com o seu Pai, abre o seu coração, rasga o seu coração e conta da sua dor, das suas lutas, dos seus desafios, daquilo que você precisa e que só Ele pode te dar e que só através dele você obtém, recebe e toma posse. Então é muito importante você estar nessa comunhão. Além de ouvir, é muito importante o relacionamento com Deus. Sobretudo, o relacionamento com Deus. Você, abençoado, que me acompanha agora, você que está conectado a essa transmissão, ouvir é muito importante. Essa busca de querer aprender. Mas é importante o relacionamento com Deus. Para você não ficar um teórico da graça, né? Ah, eu sei que está escrito aqui assim, e também sei que está escrito do outro lado aqui da Bíblia, também assim. Ou seja, um perfeito teórico. É bom ter o conhecimento. Manejar bem a palavra de Deus, como diz Paulo. É bom que os cristãos da graça manejem bem o conhecimento. Mas, sobretudo, tenha relacionamento com Deus, tenha comunhão. Converse com Ele, declare, ore. Isso é fundamental na vida de um cristão na graça de Deus, em nome de Jesus. E o título que vamos compartilhar nessa manhã, o tema da reunião, anote aí, chama-se Duas Naturezas, 2 pontos, vida carnal versus vida espiritual. Vou repetir, pastor, deixa eu pegar meu caderninho de anotações. Me espera, homem de Deus. Tá bom, te espero, vai lá. Busca o caderno. Pegou o caderno? Espera aí, pastor, não estou achando a caneta. Então tá bom, vamos lá. Busca aí a caneta.
Posso falar agora? Vou repetir. Duas naturezas, 2 pontos. Vida carnal versus vida espiritual. Esse tema de hoje vai partir do que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Já anote aí. O assunto de hoje, o nosso ponto de partida, está nessa evidência. A gente vai começar daí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Já pode ir abrindo, já. Nós vamos começar daí, para a gente falar sobre esse assunto de hoje. Duas naturezas, 2 pontos. Vida carnal versus vida espiritual. O apóstolo Paulo é o único que melhor fala sobre isso. Em 14 epístolas, a gente percebe isso. O único que melhor fala sobre esse assunto, sobre homem carnal e homem espiritual. E todos nós possuímos essas duas naturezas. Um lado mau, ruim, e um lado bom, absolutamente divino, espiritual. E nós temos que conhecer assim as coisas. Todos nós temos essas duas naturezas, para que possamos separar um do outro. Através do conhecimento, a gente vai separando um do outro. E viver mais com um do que com o outro. E deixar de lado aquilo que mais nos prejudica a nós mesmos e que prejudica aos outros, as outras pessoas, que é o nosso lado carnal. Eu poderia também dizer lado animal, sabe? Porque tem momentos que essa carne parece mais animal do que humano, né? É raiva, é ódio, é ira, vontade de se vingar, de avançar. Eu quero tirar sangue. Se eu pudesse, eu matava. É uma coisa assim, sabe? Carne. Então, é importante que você conheça sim. Há em mim duas naturezas. Porque na religião, as pessoas não têm esse entendimento. Que as coisas são assim, carne e espírito. Ela acha que a inveja, a maldade, o olho grande, é um demônio nela. Então é importante que você conheça assim, do jeito certo. Duas naturezas. Homem carnal e homem espiritual. E você comece a andar com aquele que é absolutamente divino. E deixar aquele que tenta prejudicar você e a outras pessoas, que é o lado carnal, o lado ruim, o lado mau, que todo ser humano possui. Até o pastor. Pastor Santo, pastor Heraldo, todos nós temos as duas naturezas. Vejamos estas duas naturezas aqui, no Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Capítulo 3, verso 1. Depois, com o tempo, você que está me acompanhando através dessa transmissão, leia todo o capítulo, em nome de Jesus. Parece que essa igreja, aos Coríntios, estava dando bastante trabalho ao apóstolo Paulo. E se você lê, você percebe isso. Exatamente porque eles usavam mais o lado carnal do que o lado espiritual. Você vai perceber que essa igreja estava mais na carne, no homem carnal, do que no homem espiritual. Havia uma resistência. Paulo pregava e havia uma resistência em viver, em praticar, em obedecer. O coração estava fechado. E uma igreja carnal, uma pessoa carnal, ela sofre. E a igreja estava sofrendo. E foi uma luta muito grande para Paulo educar essa igreja, para viver o lado espiritual. Não é fácil, viu? Você pregar as coisas espirituais e a pessoa querer viver o lado carnal. É nadar contra a maré. É complicado. Então aqui existe um ensinamento muito precioso para todos nós, para o crescimento de todos que me acompanham nesse momento. E aqui você vai aprender muitas coisas em nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo começa assim, Primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos,
não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Está vendo a separação? Já o começo do verso já mostra duas naturezas, uma separação, que a igreja não estava vivendo o lado espiritual, o lado certo da coisa. Aqui a gente percebe que havia uma resistência. Vamos concluir. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Está bem claro que estava havendo aqui uma resistência, que havia uma resistência em fazer as coisas, que Paulo estava ensinando a mão de Deus, em obedecer à pregação que Paulo ensinava, as coisas espirituais que Paulo pregava a mão de Deus. E essas pessoas que resistem ao ensinamento espiritual, agora eu me dirijo a todos vocês, quem resiste são os que mais sofrem. Os que resistem em fazer, que se recusam a obedecer a pregação quando vem. Tem pessoas que se recusam a viver, a abandonar certas coisas em sua vida, situações de carne, ressentimentos, por exemplo. Tem pessoas que não esquecem, sabe? Pastor, eu tenho razão em não perdoar. Foi o fulano que me prejudicou. Mas só que guardar isso está fazendo mais mal a você do que quem te fez esse mal, pedra viva. Tem pessoas que ficam nessa, não, mas eu tenho razão. Não. Eu não perdoo. Afinal foi ela, foi ele que me prejudicou. Mas se põe a pensar, isso está fazendo mais mal a você, porque você mantém isso guardado. E no secreto do seu coração, você espera que essa pessoa se dê mal. Então esse veneno está evoluindo dentro de você. Se põe a pensar, se isso não está fazendo mais mal a você, do que a quem te prejudicou lá no teu trabalho. Por exemplo, você que foi perseguido no seu emprego, no seu trabalho há um tempo atrás, e você nem está mais com essa pessoa trabalhando no mesmo setor, um exemplo a se pensar. Podemos olhar também para o lado familiar, enfim. Você tem a mente de Cristo. Não foi você que fez a maldade, foi o fulano. Mas o fato de você estar ruminando, guardando, isso está fazendo mais mal a você. Porque se você fizer uma visita no seu coração, você sabe. No secreto do seu coração, você que alimenta isso, você deseja, você espera a notícia em saber que aquela pessoa se deu mal. Olha, aquele fulano, aquela fulana que te prejudicou lá no setor, foi mandado embora. Foi, que maravilha. É isso que você espera. Então você está alimentando um mal, uma obra da carne. Gálatas 5, ira, ódio. Você está alimentando o veneno. Então, a igreja aqui se recusava a viver o que Paulo falava, amando de Deus. Então tem pessoas que também se recusam nesse sentido. Vem a ministração, perdoa, libera o perdão. A pessoa, não, mas não foi eu, foi o fulano. Seja você, seja o outro, limpa o seu coração dessa mancha. Não alimente esse veneno dentro de você, mulher de Deus. Você, homem de Deus, você mãe, você pai, você filho. Não alimente isso, não vale a pena não. Isso só faz mais mal a gente do que aquela outra pessoa. Pessoas que se recusam a abandonar uma certa situação de carne. E ela sabe que tem que deixar aquilo e não abandona. Está protelando. Recebo você vivendo em novidade de vida. Em nome de Jesus. Mas eu não tenho força, pastor. E quem é nessa vida que tem força própria, sabedoria própria? Todos nós dependemos de Deus. Por isso que é muito importante a gente conversar com Ele, buscar o conhecimento dEle, pedir ajuda a Ele. Deus me ajuda. Eu quero deixar, eu quero largar, eu quero abandonar em nome de Jesus. É assim, diz o Evangelho em Romanos, que dominamos o carnal através do espiritual.
através do seu lado espiritual, você mortifica os feitos ruins da carne. Romanos diz isso. Capítulo 8. Se não me falha a memória. Verso 13, se não me falha a memória. Mas está por aí. Anote aí, depois procure, leia. É através do seu lado espiritual que você mortifica isso. Então, buscando, tendo essa busca de querer aprender, do saber, a gente supera tanta coisa, abençoado. Supera ressentimento, vícios, adultério, raiva, ódio, ciúme, bebedice e tantas outras coisas. Nas conclusões finais do verso 1, vou ler uma vez mais o verso 1 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, vírgula, como a crianças em Cristo. Quando fala aqui que eles eram crianças, não é no sentido de ingenuidade, mas no sentido de falta de discernimento. É no sentido de falta de entendimento, compreensão. Se você parar para pensar, essa situação a gente vê muito nas igrejas religiosas. Pessoas que são crianças em Cristo, no reino de Deus, sem discernimento, sem entendimento. Pastores que colocam o povo para derrubar a muralha de Jericó. Pastores que colocam pessoas para derrubar o gigante Golias de isopor. Se põe a pensar se isso não é um jardim de infância, em nome de Deus. E você, amém pessoal, você agora vai olhar para esse gigante aí, e você vai imaginar o seu problema, a sua doença. A amante do seu marido, aí a pessoa, aquela desgraçada, a pessoa fica com mais raiva, ativa ainda mais a carne. Então você vai olhar para esse gigante, imagina aquela amante, e quando eu der a ordem, pessoal, você vai tacar pedra no gigante, e a pessoa, e chuta e taca pedra, amante desgraçada, larga o meu marido, e a pessoa fica igual uma criança. E assim faz também com a muralha de Jericó. Lembra do jardim de infância, há anos atrás, quando você estava no sistema religioso? A espada de plástico, de papelão. Lembrei agora da Dona Divina, porque quando eu falo disso, ela dá aquela viradinha assim, ó, e olha para o pastor Heraldo. A primeira coisa que ela faz é assim, ó, ela olha assim, e dá aquela risadinha para o pastor Heraldo, né, Dona Divina? Estou com saudade de você, Pedra Viva, de todos, em nome de Jesus. Um abraço, querida, em nome de Jesus, a todos da tua casa divina, abençoada, em nome de Jesus. Porque há uns anos atrás, faz tempo, o pastor Heraldo também fazia parte desse jardim de infância que é o sistema religioso. Ele andava com a espada de papelão da campanha e foi parado na rua por uma viatura policial, porque pensavam que ele estava armado de verdade. Vai, levanta a mão aí. O que é isso aí na cintura? É a espada da campanha. Então você vê, né? Que situação vergonhosa, né? Que os pastores do sistema colocam as pessoas. E é aí que entra as palavras do apóstolo Paulo. Crianças em Cristo Jesus. Pastores que estão levando a pessoa a viver o lado carnal, o lado homem, ensinamento do homem. Porque muralha de Jericó, Davi enfrentando Golias, Daniel na cova dos leões, e tantas outras histórias aqui na Bíblia. Essas histórias, o sentido da palavra, não é para fazer campanhas, não é para fazer uma muralha de isopor, um Golias de isopor, é para mostrar para o rebanho de Cristo, que aqueles que confiam em Deus, que dependem dEle, jamais serão envergonhados. Davi confiava e dependia
totalmente em Deus, não foi envergonhado. Então, quando a gente lê essas histórias, e eu amo, e nós pregamos aqui, mas o sentido é espiritual. Não é para colocar a igreja de Cristo em um jardim de infância. Olha, hoje vai ser a muralha de Jericó. Aí todo mundo, ai que maravilha, muralha de Jericó. Pastor, e sexta-feira? Sexta-feira. O gigante Golias. E sábado. O mel do amor. Aí domingo, pastor. Vai, fala. O pão e o peixe. Ah, pão e peixe, que bênção para a família. Para a família. É um verdadeiro jardim de infância. E o sentido é outro. É espiritual, abençoado. É para você saber, para você conhecer, que aqueles que nele confiam não serão envergonhados. E a gente vê, sempre no final da história, Daniel, por exemplo, na cova dos leões, ele confiou e não foi envergonhado. E os seus inimigos tiveram que reconhecer, o rei da época o teu Deus é vivo e poderoso. Ele é contigo mesmo, hein? Então é para isso que serve as Escrituras, a palavra de Deus. Não é para a gente seguir ao pé da letra, é para a gente viver o espiritual da palavra. É por isso que aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus não tem campanhas, não tem correntes, não tem Vale do Sal, não tem manto, não tem o feijão do milagre, o arroz do milagre, o macarrão do milagre, porque de tudo tem, né? São pastores que inventam, com um copinho descartável, eles fazem campanha, com uma semente de feijão, um grão de feijão, se faz campanha, com 1.000, com 5.000, com 10.000, e por aí vai. Pessoas que estão sendo exploradas em o nome de Deus, e eu digo, desperta tu que dormes, você está vivendo o lado carnal, e não o lado espiritual. Ser adorador de Deus não é estar nessas campanhas, não é estar nesses lugares. Isso tudo atrapalha o crescimento espiritual. Porque as pessoas acabam se envolvendo, acabam indo a esses lugares, não por interesse na palavra, mas por interesse em milagre, em querer ficar curado. É isso que os pastores religiosos estão promovendo no coração das pessoas. Carnalidade. É por isso que Jesus repreendeu a muitos. Peraí, tem muita gente aqui me seguindo. Peraí. Está na hora de começar a tirar a medida do coração dessas pessoas. Eu acabei de multiplicar pães e peixes. Então eu vou falar a real. Tem muita gente aqui que está me seguindo há um tempão. Por interesse no pão e no peixe, porque sabe que daqui a pouco eu posso multiplicar de novo e ninguém passa fome. Tem um bando de interesseiro aqui. Não é por amor a Deus que vocês estão me seguindo, não. E muitos foram abandonando Jesus, porque ele falava a verdade. O nosso chamado não é diferente, abençoado. É pregar dessa maneira, como Jesus pregou. Isso tem atrapalhado o crescimento de muitas pessoas, o sistema religioso, com essas campanhas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Jesus nunca fez essas coisas, a gente não vê Jesus ensinando nada disso, em nome de Deus. E as pessoas, elas não estão interessadas em coisas espirituais, a gente vê, não, estou indo lá para buscar rosa, eu estou indo lá porque eu estou precisando de um milagre urgente. Pessoas que estão interessadas em milagres, em conseguir um marido, uma esposa, tanto é que tem o dia da vida sentimental, a corrente do amor. E você acha que nesse dia as pessoas estão interessadas em coisas espirituais? Que nada. Ela está ali de olho. Quem será o meu preparado aqui? Ai meu Deus, eu preciso de um preparado, eu preciso de um varão, de uma varoa. E ela fica cobrando de Deus, Senhor, eu quero o meu preparado, a minha preparada, traz a minha preparada é Deus, misericórdia, viu? É interesseiro, são pessoas que não estão interessadas no abençoador, mas naquilo que ele pode dar. E se ele não fizer, tem muita gente que fica magoada, hein? Para a desgraça ser pior, espiritualmente falando, tem gente que fica magoada.
Deus até hoje não trouxe o meu preparado, eu vou para outra igreja, porque aqui a unção está fraca. Aí a derrota é total, viu? Aí fica pulando de galho em galho. Tem gente que vai para a igreja, perdoe falar, para ver se arruma alguém, para ver se arruma um casamento. Que vergonha, hein? E você se diz cristão, que vergonha para você. A igreja, ambiente físico, é para a gente ser adorador. É para quem quer buscar as coisas espirituais, é para quem quer crescer espiritualmente. Sábio foi Salomão. Obrigado, Senhor, por me lembrar aqui. É Deus que nos dá inspiração. Sábio foi Salomão. Deus, tem um povo aí para cuidar. E sabe o que eu quero? Que o Senhor me dê entendimento e sabedoria para cuidar deles, conforme a tua vontade. Aí Deus, caramba, você me chamou a atenção, viu? Porque você não pediu a destruição dos seus inimigos, porque está assim de gente querendo te matar. Você tem bastante inimigos, hein? Mas você não pediu a destruição deles. Você não pediu riqueza, você não pediu bens materiais, você não pediu uma namorada nova, enfim. Mas por esse coração maravilhoso em querer o saber, o conhecimento, até aquilo que você não pediu, eu vou te dar, de baseada, com abundância, e Deus o fez. Que coisa linda a gente vê isso na Bíblia. Ele pediu sabedoria, Senhor, eu quero aprender, eu quero crescer, me dá entendimento, e isso nos faz ser prósperos, em todas as áreas da nossa vida. Está aí o segredo de uma vida feliz. Sábio foi Salomão, e eu declaro você também sendo em nome de Jesus. Está aí, ó, um título para uma pregação maravilhosa. Sábio foi Salomão. Em breve teremos aí um assunto para a gente falar sobre isso. Sábio foi Salomão, hein? Pediu sabedoria a Deus. É bom a gente meditar nesse assunto, mas em uma outra ocasião a gente vai evoluir ainda mais nesse sentido, em nome de Jesus. Vamos seguir lendo aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Atenção, povo de Deus. Acompanha aí, hein? Não deixa ninguém tirar a tua atenção, não. E começa assim: leite vos deis de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Atenção, igreja. Essa é a pior coisa que pode acontecer numa igreja. É você ter uma liderança espiritual, com aquela vontade de pregar as coisas do reino de Deus, passar a evolução espiritual, o ensino espiritual, e as pessoas não suportarem. Para a gente entender melhor esse verso 2, é o caso de você falar: olha, vocês são espíritos em um vaso de barro, e a pessoa não suportar isso, e repreender e falar: está amarrado. Olha, o diabo não existe mais, Satanás não existe mais, e a pessoa não suportar isso, e repreender você na rua. Você está sendo usado por Satanás. Ele está falando através da sua boca. É duro, viu? É a pior coisa que tem. É você falar o espiritual e a pessoa não suportar o alimento. E fechar o coração e repreender você. E falar que você é que está com o cão no couro. Você fala que o diabo está destruído e a pessoa fala: não, Satanás está usando a sua boca. Você está com um cão no couro. Quando na verdade, você está falando a verdade, com a sabedoria de Deus nos lábios. Paulo, o apóstolo da graça, passou por isso, e nós também temos passado, misericórdia. A gente fala: ó, não precisa de ceia, pão e suco de uva, porque a nossa Páscoa é Cristo. As pessoas: está amarrado? Como que pode uma igreja não ter ceia? Como que pode uma igreja não comer o corpo de Cristo, não beber o sangue dele? A gente não é vampiro? É por isso que Paulo escreve lá na carta aos Coríntios, aqui mesmo, nessa que estamos lendo, 5:7. Lá Paulo diz: a nossa Páscoa é divina, é espiritual. A nossa Páscoa agora é Cristo.
Através da palavra você está ceando com Ele e Ele com você. Isso é lindo demais e é uma verdade bíblica. A nossa Páscoa é Cristo. Primeira carta aos Coríntios 5:7. E Paulo até diz, lança fora o fermento velho, hein? Abandona esse rudimento de Páscoa judaica. E vamos caminhar para aquilo que edifica, que é o conhecimento das coisas espirituais, para que a gente venha viver a verdadeira Santa Ceia. Nesse momento estamos ceando, em nome de Jesus. E quando a gente fala que não precisa mais de batismo em águas, aí tem gente até que desmaia. Ai, meu Deus do céu. Ah, não dá. Aí sai desmaiando. Eu não aguento essa igreja, eu não aguento esse pastor. Batismo em água, a gota d'água. Porque essa igreja não é de Deus. Como que pode não ter batismo em águas? Porque tem gente que quer ser banhado nas águas. Infelizmente, né? Tem gente que apegada a essas coisas. Mas o que é que diz o Evangelho? Paulo não me enviou Cristo a batizar, gente, mas a pregar o Evangelho. Porque se eu batizo pessoas nas águas, eu anulo a cruz de Cristo. E isso está descrito aqui, ó, bem pertinho da gente. Ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 14. Não custa nada eu ler. Vamos aqui ler. Ó. Capítulo 1, verso 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desse, não me lembro se batizei algum outro. Aí depois Paulo entende, por Cristo nele, maturidade no ministério dele, ele foi crescendo no ministério. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de quem? De Cristo. O que é anular, hein? É tornar aquilo sem efeito. É você dizer que o que Cristo fez na cruz não serviu, mas o batismo em água sim vai servir. Qual era o propósito do batismo em água? Vamos pensar, já que tocamos no assunto. Remissão de pecados. Teve resultado? Não. Tanto é que veio Cristo com o seu sacrifício na cruz e através do seu sangue derramado, nós fomos o quê? Justificados. É por isso que lá em Romanos 6, do 3 ao 7 diz que você foi batizado no batismo de Cristo. Quando Ele morreu, nós morremos juntos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, justificados. Então, qual era o propósito do batismo? Tirar pecados. Resolveu não, porque era provisório. O livro de Mateus diz, Jesus mesmo falou, deixa por enquanto. Mas Jesus se batizou, pastor. Parou para pensar que ele não tinha pecado nenhum? E por que ele fez? Para cumprir a lei. E ele deixou bem claro, João Batista, porque João Batista ficou, mas eu é que tenho que ir até o Senhor vem a mim? O Senhor não tem pecado para estar aqui, se batizando nas águas? Mas ele falou, deixa por enquanto, porque tem que cumprir a lei, meu filho. Eu vim aqui para cumprir a lei. E o fim da lei, diz Romanos, foi Cristo. Ele veio para cumprir, cumpriu. E falou, por enquanto. Porque algo superior estava para chegar. E chegou, o batismo de Cristo. A morte dele foi a nossa morte. E quando ele ressuscitou, a gente ressuscitou junto com ele, justificados, perdoados, livres da mancha de Adão, em nome de Jesus. Que isso fique bem claro no seu coração. Vamos agora seguindo. Verso agora 3. Voltando aqui às considerações da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Capítulo 3, verso 3. Vamos seguir aqui lendo. Olha o que Paulo diz. Aqui ele mostra a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual, as duas naturezas que todo ser humano tem. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, brigas, né? Não é assim que sois o quê? Carnais e andais segundo o quê? O homem, ou seja, segundo a carne. Contendas, ciúmes, brigas, pessoas que vivem brigando umas com as outras. Assim estava essa igreja. Assim também está muita gente por aí, viu?
brigando umas com as outras. E se há ciúme, há contenda. Se você não está no lado espiritual, se você não está bem alimentado por Deus, se há ciúme, há contenda. E se há contenda, há divisão. E se há divisão, há fofoca, comentários de uma pessoa que não é necessário, e a pessoa está ali fazendo, com grosseria toda hora. Tem gente assim. Talvez essa pessoa é a sua esposa, é o teu marido, está até pertinho de você. Você que vive assim, fazendo comentários que não é necessário, com grosseria, com palavras feias, a toda hora, você está precisando conversar com Deus, você está precisando se converter, você está precisando pedir ajuda a Deus. Deus, me ajuda, me muda, me transforma, porque até do pastor lá da igreja, eu falo mal, eu faço comentários que não é necessário estar fazendo, e falo um monte de coisa feia, que não é necessário estar fazendo. Isso é prejudicial para você, porque se você fala de uma autoridade, você está indo contra Deus. Porque o nosso ensino aqui não é para o mal das pessoas, é para o bem das pessoas. É para que a pessoa largue, abandone o lado carnal e viva o espiritual. Eu, nesse momento, estou sendo usado por Deus. Deus está mostrando a misericórdia dele através da minha vida para te ajudar, você que vive assim. Olha só o amor de Deus. Deus, através da minha vida, está te orientando, te exortando. Para com isso, porque certamente vai acabar mal para você. Então, se há brigas, há contenda. Se há contenda, há divisão. E se há divisão, tem também inveja, ódio, ira. E se essas coisas estão no teu coração, briga, contenda, ciúme, inveja, discórdia e muitas outras coisas, o teu lado carnal está em pleno vapor. Está mais ativado do que o seu lado espiritual. O seu lado espiritual está adormecido. Infelizmente. Mas isso pode mudar e eu recebo que mude em nome de Jesus. Abra o seu coração. Não despreze a mensagem de hoje. Receba ela. Eu preciso pedir a Deus ajuda para Ele mudar. Eu faço e falo coisas que é desnecessário, não é necessário estar falando. Em nome de Jesus, recebo você sendo transformado pelo poder do Espírito do Senhor Jesus. Mas a vida carnal não se manifesta só nisso não. Ciúme, contenda, inveja, fofoca, comentários que não é necessário a pessoa estar fazendo, mas também se manifesta no egoísmo. Pessoas que entesouram para si mesmo o tempo todo. E que a Bíblia diz que é perda de tempo. Sério, pastor, é perda de tempo. Provérbios 11, 24. Você que entesoura o tempo todo e não semeia, achando que fazendo isto, eu estou seguro. Tem pessoas que pensam que fazendo isso, elas estão seguras. Quando na verdade, isso é ilusão, abençoado. Você que vive entesourando, guardando, e não semeia. Não vive o seu lado espiritual. Porque semear é algo estritamente espiritual. Tem pessoas que, se pudesse, ela guardava dinheiro debaixo do colchão. Mas tem o perigo da traça, ou alguém roubar, né? Por isso que ela não põe debaixo do colchão. Mas se ela pudesse, ela ia guardando ali debaixo do colchão. Mais um pouquinho hoje, mais um pouquinho. E tudo debaixo do colchão. Tem casos aí na internet de pessoas que ainda guardam debaixo do colchão e quando foi ver não tinha mais valor de nada. Muito dinheiro já tinha perdido a validade aquilo. Já passou. Cruzeiro, cruzado. A pessoa perdeu tudo. Porque estava colocando ali, entesourando debaixo do colchão. E é como Jesus fala, né? Passa o tempo, perde o valor, a traça, ou o ladrão rouba. E é perda de tempo, como diz a Bíblia em Provérbios 11, 24. Perda de tempo, é ilusão. Porque sem Deus não somos nada, não temos nada. Nada você obtém, nada abençoado. Por isso devemos ser gratos a Deus, gratos ao Evangelho da graça.
Porque se não fosse o evangelho da graça, você estava vivendo na cegueira que você estava na religião, derrubando muralha de Jericó, de isopor, gigante de isopor, e com cajado, com rosa dentro da Bíblia. Tem pessoas que a Bíblia, meu Deus do céu, é uma vergonha, porque tem de um tudo. Tem pão ungido amassado dentro da Bíblia, tem rosa seca, tem galho de arruda seco, tem ramo dentro da Bíblia, tem pão com peixe dentro da Bíblia, tem tudo dentro da Bíblia. Tem caroço de feijão. Olha, sem contar com os envelopes, que se a pessoa der uma balançada, parece que ela se tornou o carteiro do bairro. Porque todo dia se dá um envelope, então ela pega o envelope da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, domingo. Os 7 dias da semana. Aí você pega a Bíblia daquela pessoa, um volume enorme, chega a estar gordinha. Mas não é as páginas apenas, é que ali tem de tudo. Tem o pente do amor, tem a rosa que já está seca, murcha, até grudou nas páginas, estragou a folha da Bíblia. Está tudo marcada de azeite que a pessoa unge, acreditando que ungindo ela vai entender as Escrituras, quando na verdade é Deus que dá a sabedoria. Quando nós declaramos, eu recebo a mente de Cristo ativada em mim, Senhor, me dá entendimento para compreender o que está por trás da letra. É Deus que nos dá a compreensão, que nos revela o que está aqui. Não é azeite não, abençoado. Você pode molhar a tua Bíblia dentro do azeite todinha. E fritar ela. Mas se Deus não revela, nada acontece. E se eu mergulhar no azeite? Pode mergulhar. Se Deus não revelar, nada acontece. E se eu for lá para Israel, pastor, eu desafio o senhor vai ver se eu não vou ter entendimento. Meu filho, você pode se meter naquele deserto lá, sabe Deus que tu vai voltar? Se Deus não revela, nada acontece. Tu vai voltar coberto de areia, com a cara rachada de tanto sol, e com sede, e com fome, e outras coisas mais. Porque se Deus não revela, nada acontece. É o caso daquela mulher que fica na igreja, Deus, eu quero engravidar. E ela unge a barriga, e toma azeite, e unge a barriga, e toma azeite, e unge a barriga, e toma azeite. Meu filho, se Deus não enviar o Espírito, amada, você e o seu marido podem tentar, e ungir, tomar azeite, tomar rosa, sei lá o que for que tiver lá na igreja. Mas se Deus não enviar o Espírito, o anjo para o teu ventre, nada acontece. É Deus. Sem Deus não somos nada. É Ele que te faz obter o milagre. E louvado seja o chefe do mundo. Por ter essa soberania em suas mãos. São pessoas que não pensam no lado espiritual. Meu Deus do céu. A gente tem que pensar no lado espiritual. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a carne. Então tem muita gente andando segundo a carne, meu Deus do céu. Porque quem pensa com o lado espiritual, voltando aqui às considerações do semear, é tão importante, porque tem pessoas nesse lado da carne, o egoísmo, né? Tem muita gente nesse lado da carne, a avareza, o apego às coisas. E Deus, Ele prova o coração, para ver onde está o teu apego, se é nas coisas dessa vida, ou se é nele. Deus prova. Quem pensa no lado espiritual, entende. Mas tem Deus para me dar. Eu recebo em nome de Jesus. Ele tem muito para me dar, muito para me dar. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu estou apenas aqui devolvendo uma parte disso. É como diz o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Davi entendeu isso. Eu estou aqui devolvendo, ele estava ofertando, e ele falou, estou devolvendo aquilo que Deus me deu. Riquezas e glórias vêm de ti, Senhor. E tu damos, estou devolvendo. Eu reconheço, é o Senhor que me dá. Pronto. Mas tem Deus para me dar. O semear é algo muito espiritual, porque é um ato de amor.
O ser generoso é um ato do Espírito. Você ter aquela demonstração de amor para semear é um ato do Espírito. É um ato de um coração entregue a Deus. Veja que nas obras da carne você não vê isso. Você vê avareza, você vê egoísmo, não é verdade? Apego. Você vê ganância. O Evangelho fala sobre isso. E é através de semear que Deus mede, como eu falei agora há pouco. Prova o coração do homem. E aí é que se vê onde está o seu apego. Se é nas coisas dessa vida, ou se a sua confiança está em Deus, que tudo nos dá, que tudo nos proporciona. E o semear não é, muita atenção, hein? Você é membro da igreja, Vida Cristã em Cristo Jesus. Você que tem semeado. E essa palavra também serve para você que tem um desejo de semear nesse ministério. Muita atenção. O semear não é, o pastor está falando de semear, está falando em dar, então eu vou dar uma esmolinha, eu vou dar uma ajudinha lá na igreja, né? Eu vou fazer um depósito. O semear não é uma esmolinha. O semear não é, eu vou dar uma ajudinha lá. É algo espiritual abençoado. É um ato de um coração entregue a Deus. É um ato de amor. O semear é uma demonstração que o seu coração é do Senhor. O semear é uma demonstração que você confia nele e é grato nele. E ainda diz, Senhor, obrigado. O grato tem essa capacidade de ainda dizer, obrigado, Senhor, pela oportunidade de dar, de semear os meus dízimos e as minhas ofertas. Se for para você, tem que ajudar lá, né? Tadinho do pastor. Não precisa você ter pena de mim, não. Tem um Deus que me conduz em triunfo. Aqui eu quero que você seja servo de Deus e faça tudo por amor. Se o que você oferta, o que você dizima, não tem demonstração de confiança, de amor, de gratidão, não faça. É por isso que aqui ninguém é obrigado a semear em nosso ministério. Ninguém aqui é obrigado a semear. Se não tem demonstração de amor, de gratidão, de um coração totalmente entregue a Deus, não faça pelo amor de Deus. Pastor, outros pastores não teriam coragem de dizer o que o senhor está dizendo. Cale a boca, não fale isso. Falo sim. Porque eu sou servo de Deus, eu não sou servo de homens. Eu confio nele, que ele vai sempre manter essa igreja através de verdadeiros adoradores. Quem é um adorador, quem está vivendo o seu lado espiritual, consegue e demonstra com amor. Assim que recebe, separa tudo direito, faz o seu semear com gratidão. Obrigado, Deus. Quero te agradecer pela oportunidade de ter semeado uma vez mais. Muito obrigado. Se há demonstração, tem valor. E o Evangelho diz que Deus multiplica, hein? E é Paulo que fala isso. Depois você lê. Anote aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Se você dá de todo o coração, Deus multiplica. Agora, se você dá de coração fechado, é melhor você nem fazer. Por isso, repito, aqui ninguém é obrigado a semear. Porque tem que ser por amor, por gratidão, em o nome de Jesus. E quem faz é bem-aventurado. Não despreze esse ensino, esse momento. Receba com obediência no coração. Você só tem a ganhar, abençoado. Não tenha medo de semear para Deus. É o que diz também lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Não tenha medo de semear. Você crê, abençoado? Está descrito lá em Provérbios 3, 9. Honra, e se encherão fartamente os teus celeiros. Se você crê, abençoado, você toma posse dessa promessa. É simples assim. Se há uma demonstração de amor, beleza, bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você. Outra coisa, para Deus tudo é possível.
E por que eu digo isso? Porque nesse período que estamos vivendo, nas circunstâncias atuais, coronavírus, dificuldade financeira, e o país está passando por uma crise e outras coisas mais, tem pessoas limitando Deus. Ah, depois que tudo isso passar, a minha vida financeira vai melhorar. Não limite Deus. Então quer dizer que Deus só é poderoso para atuar, só é Deus para atuar quando não tiver mais coronavírus? Vamos pensar, né? O nosso Deus é o Deus do impossível. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Lembra da canção? É o Deus do impossível. Então você que fica declarando, depois que tudo isso passar vai melhorar a minha vida. Não. Eu me recebo em prosperidade hoje, em um nome de Jesus. Eu recebo a minha vida em prosperidade. Eu creio que Deus pode atuar agora, que Ele é poderoso para fazer agora, e não só depois, é agora e depois e sempre. Não limite o poder de Deus, abençoado, falando, depois que tudo isso passar, aí melhora, né? Não, vai melhorar agora, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E quem está prosperando nesse período difícil sabe o que eu estou falando. Realmente, pastor, Deus é fiel. E a gente tem que chamar a existência e o poder dele agora, e não para depois. Primeira carta dele aos Coríntios 3, agora verso 4. Isso é muito importante que vamos ler aqui agora, hein? Pois quando alguém diz, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Paulo, não é evidente que andais segundo o quê? Os homens. Não é evidente que vocês estão sendo carnais dentro da igreja? Que coisa ruim. Está aqui uma outra situação muito ruim. É você querer pregar o evangelho para o espírito da pessoa. Você querer evangelizar as coisas espirituais. Evangelizar aquilo que é divino, aquilo que é espiritual para a pessoa. E a pessoa, não, eu já sou do fulano, eu já sou do Macedo, eu já sou do R.R. Soares, eu já sou do apóstolo, eu já sou do apóstolo, eu já sou católico, apostólico, romano, eu já tenho a minha igreja. Tem gente assim, né? Que você vai transmitir as coisas espirituais, pregar para o espírito, a pessoa, não quero não, eu já tenho a minha igreja. Eu sou do apóstolo, eu sou do padre tal. Põe uma coisa na sua cabeça. Você não é de ninguém. Você é de Deus. Nós somos dele. Você não é meu e não é de ninguém. Você é de Deus. Então ponha isso na sua cabeça. Você não é de Apolo, nem de Paulo, nem de pastor Sandro, nem do Macedo, nem do R.R. Soares, nem do apóstolo tal, seja lá quem for. Você é de Deus, abençoado. Quem anda com essas coisas na vida, não. Eu não quero saber desse evangelho da graça não, porque eu sou do Macedo. Você é de Deus, Pedra Viva. Em nome de Jesus. Isso atrapalha imensamente as pessoas de evoluir no campo espiritual. As pessoas que ficam com essa picuinha. Não, eu sou do fulano, eu sou do Beltrano. Eu já tinha a minha igreja. Não, eu sou do Beltrano. Para essas pessoas o que vale mais é o título, é o lugar, é estar no homem. Vale mais do que o conhecimento. E se recusam. Tem pessoas que até brigam, né? Não me vem falando da sua igreja não, hein? Tem gente até que briga. Eu já tenho a minha igreja, eu sou do fulano. E lá eu faço a corrente toda sexta-feira. Sou do fulano. Parece que as pessoas dessa igreja aqui, que Paulo está ministrando, pregando, estavam mais envolvidas com isso do que com a palavra. E a gente vê isso também no nosso dia a dia. As pessoas estão mais envolvidas com isso. Eu sou do R.R. Soares. Eu sou da Igreja Mundial. Já tem a minha igreja.
a gente percebe que as pessoas estão mais envolvidas com isso do que com a palavra. Infelizmente. Vamos seguir lendo aqui, ó. Verso 5 e verso 6. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresce. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Pessoas que estão envolvidas nessas picuinhas, pessoas que estão na carne, nesse sentido, porque isso é carnal, a gente percebe que são pessoas que não sabem nada da Bíblia. Ah, eu sou do fulano, eu sou do Beltrano, eu sou da igreja tal. A gente percebe que elas não sabem nada da Bíblia. Sabem sim o que é corrente, campanha, diabo, inferno. Ah, que o diabo é astuto. Ah, tem um demônio que dá dor nas costas. Esse eu conheço. É o preto velho. Eu conheço. E tem aquela outra, o outro demônio, a que gira, a pomba. Essa tira marido, essa rouba, destrói. Eu sei de tudo que é do diabo, do demônio. Quando na verdade tudo isso é feitiçaria. Tudo é obra da carne. Disso as pessoas sabem. Mas pergunta na Bíblia alguma coisa. Ela não sabe responder. Você sabia que você é um predestinado? Arregala os olhos assim. Está amarrado. Eu não aceito esse negócio de predestinação não, porque isso é do Satanás. Não, está na Bíblia, Efésios capítulo 1. Não sou predestinado, coisíssima nenhuma. Não, você é um anjo em um corpo de carne. Não vem com o espiritismo, que eu não sou espírita. Não, mas está aqui, Paulo falou, tesouros em vaso de barro. Não, isso aí é coisa de macumba. Não me vem, Satanás, você não vai me enganar não. Ele está usando a sua boca agora. As pessoas distorcem tudo, bagunça tudo. A verdade ela toma como mentira e a mentira como verdade. E abraça aquela mentira como verdade. É triste ver isso, né? Tem muita gente aí sendo enganada. Campanha do martelo, campanha do feijão, campanha do arroz, campanha do macarrão e por aí vai. Misericórdia. Verdade. Só falta a campanha do mercado. Cesta básica da bênção. Aí levou para casa, sua vida vai mudar da noite para o dia. Por aí vai. Com certeza. E vai pagar caro por isso. Verso 7. Esse verso 7 é maravilhoso para nós, pastores da graça. Vamos ao verso 7, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o quê? O crescimento. Segundo esse verso 7, eu não sou nada, e ninguém aqui é nada. Ninguém. Apenas servo e nada mais. Tem um louvor assim, né? Somos apenas servo e nada mais. É lindo esse verso 7 para nós que somos pastores aqui na graça de Deus. Somos servos que Deus usa para te fazer feliz, abençoado. E só. Esse momento, se você está se sentindo bem, pastor, quando eu ouço a mensagem, quando Deus usa a sua vida para trazer o evangelho da graça, se ative uma paz dentro de mim tão grande, uma alegria, uma vontade de viver, uma tranquilidade. Eu começo a entender coisas que eu não compreendia. 20 anos de sistema, correntes e campanha, eu nunca entendi a Bíblia como eu estou compreendendo agora. Graças a Deus. A minha função é essa, plantar. Deus dá o crescimento. Eu sou apenas servo e nada mais. E só. Só isso. Crescimento, compreensão das coisas de Deus, deixar a vida velha para viver como nova criatura, isso tudo é um feito de Deus na tua vida, abençoado. Deixar de ser frente fria, uma pessoa negativa, e passar a ser uma pessoa positiva, isso é um mover do Senhor no teu coração. Porque tem gente que é muito negativa, é frente fria mesmo. Para tudo ela fala que está ruim, que está difícil, não vai dar certo e não vai acontecer, não tenta, porque o fulano tentou e deu errado, vai dar errado também para você. Mas é tão negativo que misericórdia. Tem pessoas que por onde ela passa, ela seca a planta. A planta até murcha. Fulano, a frente fria. A planta fica até feia. É verdade.
Já ouvi falar muito sobre isso, desde garotinho. Tem gente que até seca as plantas, misericórdia. Negativo demais. Olha, eu te declaro em saúde perfeita. Não, mas eu estou doente sim. Não, mas o médico falou que não tem nada no exame de sangue, de urina e mais. Não, mas eu estou doente sim. Tem doença em mim sim. Tem pessoas que têm uma perseverança para o que é ruim, para a doença, viu? Misericórdia. Recebo você abençoado, tendo uma mente, uma vida transformada nesse ponto. Receba, tome posse, declare a vida de Jesus em você. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa muito doente. Eu tenho pressão alta, eu tenho pressão baixa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O coração sempre está palpitando, qualquer hora eu vou morrer. Eu tenho dor na perna, tenho dor na junta, tenho dor no braço, tenho dor aqui. O meu coração não está bom, o meu fígado não está bom, a garganta não está boa, a minha cabeça não está boa, nada está bom. Você está estragado. Misericórdia. Tem gente que não, toda hora. Lembrou de alguém, né? Você está rindo agora, né? Pastor, eu estou dando até uma olhadinha para a pessoa agora. Eu sei, disfarça, para não dar confusão, hein? Disfarça aí, dentro de casa para não dar confusão. Tem gente que é negativa. Pastor, eu estou com um projeto e a pessoa está dizendo que vai dar errado. E está agora do meu lado. Disfarça, não olha para não dar confusão. Mas, na real, eu brinquei um pouco assim para descontrair você, mas o assunto é tão sério. E é ruim quando a gente tem uma pessoa assim, né? Você pensa para frente e a pessoa para trás. Você fala, eu vou vencer a pessoa. Sei não. Quem sabe? Tomara a Deus, né? Que Deus te ajude. Que desânimo, hein? Que desgraça. Misericórdia. Recebe isso mudando em sua vida, em nome de Jesus. E para a gente finalizar, tem muito ainda para se falar. Quem sabe não vamos ter uma parte 2 desse assunto de hoje, né? Quem sabe? Segundo a vontade de Deus, né? Quem sabe vamos ter. Pastor, estou gostando. Vamos para uma parte 2. Aí é Deus. Vamos finalizar aqui. Vamos ler o verso 8 e o verso 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Está vendo? Que a gente é recompensado por Deus em tudo que fazemos para Ele, e na felicidade que a gente promove no coração do outro, fazendo ele feliz com o Evangelho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Graças a Deus. E uma vez mais Ele está edificando a sua vida, com essa pregação, é mais um tijolo nessa edificação aí. Essa leitura nos leva a pensar, nos dá o entendimento, faz com que a gente perceba, veja, quem está nessa vida apegado às coisas materiais, quem está no homem, eu sou do fulano, do beltrano, ou se a pessoa está aqui por amor a Deus, nas coisas espirituais. Por esse assunto a gente percebe, aquele abençoado ali está no homem. Porque toda hora fala, não, eu sou do fulano, esse aí está agarrado no homem. Por esse assunto de hoje a gente percebe, não, eu sou da Nossa Senhora, não sei das quantas, eu sou dela, quando na verdade você é de Deus. Então por esse tema de hoje, as duas naturezas, vida carnal versus vida espiritual, a gente vê claramente quem está no homem carnal e quem está no homem espiritual. Existem outras diferenças para a gente meditar, mas isso fica para uma outra oportunidade. Outras diferenças entre o homem carnal e o homem espiritual. Mas fica para a próxima, em nome de Jesus, tá certo? Eu recebo essa palavra, dando muitos frutos na sua vida, fazendo muita gente feliz. Compartilhe, espalhe mesmo. Evangelize pessoas com esse assunto de hoje. Isso fez bem a você, certamente vai fazer feliz a essa pessoa também. Que você tenha um dia de muitas alegrias, um dia agradável, uma semana abençoada, com um serviço poderoso dos anjos de Deus na tua vida. E receba, existe um Deus contigo por onde quer que andares. Um bom dia a todos e até a próxima, nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã, e quarta-feira também.
Temos a mensagem com o pastor Heraldo, através do WhatsApp, a você membro da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, ele está transmitindo todas as quartas-feiras pelo WhatsApp. Forte abraço a todos. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.